Deus querido, é no nome do Senhor que, como igreja, meu Deus, nós intercedemos, Pai, pela vida do irmão chamado. Nós repreendemos todo o espírito do inferno, tudo que tem se levantado contra a vida dele. Eu digo agora, em nome de Jesus, sai agora, vai na minha saúde, sai da onde tu tem colocado todo o teu mal, toda a tua ação, determina, diabo, junta tudo que é teu, e em nome de Jesus, sai! Eu nunca mais vou voltar. Pai, a bênção é completa, meu Deus. Ele está curado, abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Para que se sentir bem, se eu quiser mandar a sua cabeça. Amém? Fica firme, Deus está com o Senhor aí. Amém? Senta um momentinho. Vamos aproveitar que a gente já começou diferente, fazer diferente. Amém? Quem precisa do Senhor melhor poder dizer que deu fé? Hoje a gente vai mudar. Pegar os irmãos de surpresa. Passa rapidinho aí, que depois sobra tempo para a gente orar, para a gente ouvir a palavra do Senhor. Pode passar, irmãos, com fé. Quem precisa já levanta a sua mão. Vamos mudar um pouco hoje. Amém? Quem precisa aí, irmãos, vai passando com fé. Em nome de Jesus. Eu, ministro, nunca fizesse assim, hoje vamos fazer assim. Tem dias que a gente vai começar a fazer uma oração, todo sabe, né, irmãos? Glória a Deus. Eu disse que a oferta mantém a casa do Senhor. Glória a Deus. Temos planos para essa igreja, irmãos, e Deus vai nos ajudar a concluir. Amém? Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. Tem muita coisa boa para acontecer. Quem crê, irmãos? Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que, a palavra de hoje é sobre isso, nós temos que esparramar essas coisas boas que nós estamos ouvindo acontecer. Amém? Que é assim que as pessoas vão aceitar Jesus, vão reconhecer que aqui, irmãos, o Senhor age, que o Senhor opera. Amém? Porque tem muita gente que passa pela igreja e não dá a mínima, né? Achando que é mais uma. E não é. Amém? Que a gente prega o Evangelho verdadeiro, pessoas de Deus, irmãos, cuidando de fazer a obra do Senhor. E vocês têm visto o resultado. Amém? O Senhor ele tem operado. E a palavra de hoje é sobre isso. Mas depois a gente fala disso. Você que precisa dizimista, ofertante da casa do Senhor, ministro, eu já dizimei, não, fique em paz. Amém? Pode ficar tranquilo, que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Só para mudar mesmo um pouco hoje. Certa rotina, né? Eu faço assim às vezes, irmãos. Eu ando sempre numa região da cidade, daqui a pouco eu mudo, eu saio por outras ruas. Aí minha esposa até me disse um dia, não faz isso, porque senão eu não sei ensinar alguma coisa onde tu está. O certo de andar é pela Santa Terra, né? Mas às vezes eu sinto que não é para mim ir por lá e eu saio umas travessas fora daquela região ali, na mesma direção, mas não pega aquelas principais que são movimentadas, né? Às vezes é bom a gente mudar um pouco, não é, irmãos? Glória a Deus, pode guardar, irmãos. Quem trouxe a sua ajuda, irmãos, prepara aí sua oferta, o seu dízimo, sua colaboração para a casa do Senhor. Depois fica todo o tempo livre para ouvirmos a palavra de Deus, para orarmos e Deus vai operar. Amém? Quantos testemunhos bonitos! Hoje nós vamos falar sobre isso, irmãos. A palavra do Senhor diz: creres, verás a glória de Deus. Só basta crer, irmãos. É só acreditar na palavra do Senhor. Deus é que faz um milagre. Amém? Levanta para o alto. Com fé. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, começamos hoje, Pai, de uma forma diferente. Meu Deus, passando dízimos e ofertas, levantando oferta, Pai, para a casa do Senhor. Pai, mas não menos importante, Pai, do que a Tua palavra. Eu creio, meu Deus, que a hora da palavra chegará, meu Deus, e com o poder do Senhor vai operar. Mas agora eu te peço, meu Deus, abre portas, envia provisão. Deus querido, aquele irmão, aquela irmã que está orando, Pai, pela aposentadoria, pelo processo judicial, pela causa da justiça, meu Deus, aquele benefício que foi entregado e pedido, que vier a diminuir o valor desse benefício, nós oramos, Pai. E nós clamamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Os irmãos vão estar passando aí, você deposita com fé, em nome de Jesus. Deus, passar com fé é isso.
Hoje, eu estou fazendo assim, porque a gente vai sair um pouquinho antes, amém? Eu vou deixar o irmão Roger fazendo o finalzinho da oração, encerramento, alguns anúncios, amém? O senhor já sabia, irmão? Eu já sabia, sabe agora. Eu tenho um compromisso ainda agora, amém? Vamos ter compromisso logo mais. E como a gente já vai tratar essa parte e encerrar tudo, ficamos só para a hora da palavra e a gente tem liberdade. Amém? Glória a Deus. Pega aí na sua mão, irmãos, a sua Bíblia. Vamos começar essa noite abençoada. Detalhe, que culto, irmãos. Meu Deus. E a noite não vai ser diferente. Quem crê? Amém. Deus, Ele é o mesmo, irmãos. Mesmo que agir de tarde, vai agir de noite também, em nome de Jesus. Temos recebido, irmãos, muita notícia boa. Claro que vira e mexe recebemos más notícias, não é assim, irmãos? Sempre existe uma má notícia. Mas dentro de tudo isso, irmãos, nós temos sempre boas notícias, porque Deus Ele opera, amém? E nós temos que aprender, irmãos, a carregar uma boa notícia. A palavra diz que o Evangelho, irmãos, é a boa nova, anunciar as boas novas. Foi para isso que Jesus me chamou, foi para isso que Jesus chamou cada um de vocês. Não tem como a gente fugir, irmãos. Quem consegue entender isso? Deus chamou cada um de nós, irmãos. E nisso, mas eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou nem obreiro, irmão. Não precisa nem ter roupa de obreiro para ser obreiro. É o nosso mandamento: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não precisa do uniforme, amém? Isso aqui é só mais uma coisa que não interfere em nada. Glória a Deus. Hoje nós começamos então no livro de Atos, capítulo 4. Peço toda a tua atenção para que você venha compreender cada versículo e saia daqui essa noite, irmãos, com o coração mudado. Amém? Atos, capítulo 4. Atos 4. Glória a Deus. O senhor não sabia então, Roger? Sabendo agora. Amém? Foi corrida, tá? Nós teve vários compromissos, ainda tem um agora. Amém? A gente precisa ir fazer uma visita aí. Você nos abençoe para a gente ir, irmãos? Amém. Olha. Vocês que são a igreja, né? Achou ali Atos, capítulo 4, versículo 16, irmãos. Eu vou resumir o que está acontecendo aqui, amém? Depois a gente entra na mensagem. Se você for ler o Atos, capítulo 3, vai falar, irmãos, sobre aquele homem que todos os dias ele punha ele à porta do templo. Quem já viu essa mensagem? Pouco tempo atrás eu preguei. A Bíblia diz que eles colocavam ali ele com a intenção de receber alguma coisa. Só que a palavra do Senhor vai seguir, irmãos, destacando que os discípulos do Senhor chegaram até ele, não tinham prata, não tinham ouro, o que tinha eles deram para aquele homem me levantou. E a Bíblia diz que ele entrou no templo, irmãos, saltando e louvando a Deus. E isso, irmãos, incomoda muita gente. Louvar a Deus, falar de Jesus, falar das maravilhas que Deus faz. O inimigo, irmãos, ele não gosta que você fale daquilo que Deus fez. Pode ter certeza, irmãos, ele vai se levantar. Porque ele não quer, irmãos, já não é de hoje. Olha o que a palavra vai nos mostrar. Deixa eu só resumir para vocês. A Bíblia segue contando que aquele homem entrou saltando, louvando a Deus. E naqueles dias, irmãos, sabe quantas mil pessoas aceitaram e acreditaram no Evangelho? 5.000 pessoas. Só pelo fato daquele testemunho daquele homem. Olha que coisa bonita, irmãos. Só que se levantou, irmãos. Lá nesse templo, a Bíblia diz que alguns fariseus, alguns doutores da lei, que eram os religiosos daquela época, amém? E disseram para eles: não queremos mais que vocês falem de quem? De Jesus. Agora segura na cadeira, irmãos, que eu vou falar algo que de repente tu já percebeu, amém? Hoje em dia, irmãos, não precisa fazer muita força para o crente não falar de Jesus. Porque muitos crentes vivem só a vida de crente aonde? Dentro da
Aqui, irmãos, eles vão ameaçar os homens de Deus. Eles vão dizer, vocês vão apanhar se vocês falarem de Jesus. E naquele tempo, irmãos, eles batiam mesmo. É ou não é? E hoje, irmãos, para muitos não precisa nem ameaçar. A pessoa deixa a vergonha tomar conta. A pessoa não fala de Jesus com medo, que achem ela que é isso, é aquilo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que os tímidos, amém, não herdarão o reino de Deus. Eu não consigo falar, irmão. Olha para mim, eu sou tímido. Eu brinco com vocês, irmãos, sabe por quê? Porque eu não consigo ficar olhando muito olho no olho. Eu me sinto envergonhado. Então, meu jeito é assim: eu faço uma brincadeira, todo mundo ri, descontrai, eu fico mais em paz. Mas eu faço aquilo que o Senhor me mandou fazer. Se a gente for pensar, irmãos, na nossa condição, a gente nunca vai fazer o quê? Nada. Quem é que é envergonhado, irmãos? Não, fala a verdade, quem é que é envergonhado? Estou envergonhado até de levantar a mão, irmãos. Né? Mas isso não impede, irmãos, da gente fazer algo por Jesus. Olha o que vai falar aqui, irmãos. E dizendo, o que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Irmãos, ninguém pode negar que Jesus opera, amém? Mas eles fazem o quê? Impedem as pessoas de falar. O inimigo, irmãos, ele usa uma tática, eu já vou te explicar. Quando ele não consegue parar o milagre de Deus, ele vai parar, irmãos, quem viu. E eu te provo isso. Quantos milagres você já viu e acabou esquecendo? Sim ou não? Sim. Quantos milagres tu já viveu e acabou esquecendo? Que vira e mexe por lembrar uma vez. Deus me abençoou com tal coisa. Anos atrás Deus fez isso ou aquilo por mim. Irmão, é a forma do inimigo parar a obra de Deus. Porque ele não deixa você contar, ele não deixa você levar mais adiante aquilo que o Senhor está fazendo. Aqui vai acontecer o que, irmãos? Eles pegaram os discípulos do Senhor e disseram: se vocês falarem, ensinarem esse nome, vocês vão apanhar. Quer ver, irmãos? Próximo versículo, versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos fazer o quê? Vamos ameaçá-los rigorosamente, para que não falem mais no nome a homem algum. Amém? Diga assim, está amarrado. Eu não vou parar de falar de Jesus. Diga para o irmão, não para de falar de Jesus. Irmão, é tão bom falar de Jesus. Quanto milagre bonito, irmãos, que a gente está presenciando. Hoje de tarde eu pedi permissão para a irmã para contar. Vai ouvindo. Tem um rapazinho, irmãos, que ele vinha aqui na igreja. Aí, irmãos, começou a dar um problema de saúde com ele. Acho que creio que mais adiante eles vão contar esse testemunho. Foi no médico, a médica disse, é câncer. Chegou lá no médico, o médico fez todos os exames, achava que ele estava com o pescoço tomado de câncer. E ele tinha uma anemia, que desde criancinha, irmãos, descobriram a anemia nele, e todos os médicos tratavam a anemia nunca foi embora. A gente foi lá na casa dele, ele já estava botando sangue pelo nariz. Fomos na casa dele, visitamos, fizemos uma oração, conversamos com a mãe, conversamos com ele. No domingo que passou aquela visita, ele veio no culto. A semana passada eles foram fazer os exames. A médica foi lá, pegou o exame, olhou, não é câncer. Tinha alguns caroços no pescoço, e aquele caroço foi sumindo, diminuindo. Ficou tipo umas ínguazinhas bem pequenininhas. E a anemia que ele tinha, irmãos, que nem o médico conseguia tratar, já não existe mais. Aquele sangue que saiu do nariz, na mesma noite parou de sangrar. O médico foi ver, ela acha que é uma carnezinha que agora tem no nariz. Irmão, vai vendo. A anemia severa, que médico nenhum conseguiu resolver a vida toda do rapazinho. A gente levou o quê? A palavra de Deus. Ministro, mas como assim, irmão? Nós temos a palavra de Deus em nós. Nós temos o testemunho do Senhor Jesus na nossa vida, irmãos. Se a gente não levar à frente, irmãos, isso vai se acabar. Isso vai ficar esquecido. Um dia, eu comentava com os irmãos à tarde, nós fizemos um evangelismo lá no bairro Santa Carmen, quando nós estávamos lá.
sempre gosto de deixar a pessoa falar, que eu vou descobrir o que a pessoa precisa. Aí eu cheguei na casa do Senhor, perdão, estava ele e a senhora dele sentado na frente de casa. Eu cheguei e perguntei para ele como é que estão as coisas. Ele disse: não está muito bom. Eu fui falando para ele: nós somos ali da Igreja da Graça, por que isso não nos visita? Ele disse: não posso ir porque eu estou cheio de problema, estou com problema de saúde, tenho que comprar remédio e ainda mais, trancar a minha aposentadoria. Eu disse: que pena, meu Deus. O senhor sabe, deixa eu lhe contar uma coisa. Só esse mês, acho que já tinha, naquele mês lá, irmãos, tinha cerca de umas 5% da aposentadoria. Eu disse para ele assim: meu amigo, Deus tem abençoado, tem sempre um monte de aposentadoria. Ele arregalou os olhos desse tamanho. E disse: Eu disse: por que o senhor não nos visita? Ele disse: eu vou parar esse um dia. E eu fiquei pensando, irmãos, o que alimenta a fé de uma pessoa? Não é ver um sinal bonito que Jesus está fazendo? Sim ou não? Sim. Como que 5.000 pessoas se converteram, irmãos, porque viram um sinal? E esses homens disseram: ninguém pode esconder o sinal está feito. O médico disse: não tinha jeito, reverteu. O médico falou: é terminal. Deus foi lá, colocou a mão e voltou ao normal. Como é que pode, irmãos? Ninguém pode negar isso. Mas uma coisa o inimigo pode fazer: impedirmos que vocês e que eu falem dessas maravilhas. Se a gente negar de falar, irmãos, nós estamos negando a Deus. Amém? Comecemos a falar das maravilhas que Deus tem feito na vida de vocês. Comece a falar de tudo, irmãos, que vocês estão vendo acontecer durante os cultos, que um dia vocês já viram Deus fazer para alguém. Comece a falar, irmãos. Como é que será que foi escrito, irmãos, a Bíblia como a gente imagina e lê de hoje, irmãos? Tudo pessoas que tinham memórias, amém? E começaram a me descrever aquilo que vivenciavam, aquilo que viviam. Quem consegue compreender isso, irmãos? Fale de Jesus. E nisso, lá na minha casa, as pessoas precisam se converter, então fala de Jesus para elas. Não adianta muita gente ficar só orando. Quem consegue compreender isso, irmãos? O Senhor disse para Moisés: chega de orar. O que é necessário agora? Pega o cajado, toca no mar, o mar vai se abrir e vocês marchem. Agora é necessário o que, ministro? Conta tudo o que está acontecendo. Irmão, com jeito, com carinho, Deus vai tocar esse coração. Amém? Deus vai tocar, daqui a pouco está o teu filho, está teu esposo, está tua esposa contigo. As coisas vão mudando, irmãos. Basta a gente ter sabedoria de Deus. E olha o que diz mais, versículo 18. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de quem? Jesus. Olha que coisa, irmãos. Eles tentaram parar. Mas olha a resposta dos discípulos do Senhor. 19. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo 20. Porque não podemos de deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pedro e João disseram assim: julguem vocês, se vocês acham que é certo falar ou não falar, aí é problema de vocês. Mas nós vamos falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Irmãos, foi só por causa dessa decisão que o Evangelho chegou até nós. Imagina se eles tivessem conseguido calar, irmãos, a voz dos discípulos do Senhor. Se não tivessem pessoas para levar à frente, irmãos, os testemunhos. Olha a importância de cada testemunho, irmãos. Cada vez que você conta um milagre que Deus operou na tua vida. Cada vez que você fala de algo que Deus fez, irmãos. Olha como bonito é. Olha quão longe pode chegar, irmãos, esse testemunho. Você pode falar de quem você era, irmãos. Quem você deixou de ser já vai dar testemunho. Não é? Quem é que tinha a vida toda virada, irmãos? A pessoa olha assim: não é a mesma pessoa. Não pode ser. O que aconteceu? É Jesus. Amém? Você dá o testemunho de Jesus. É difícil isso, irmãos? Não. É tão simples e gratificante, irmãos. Pessoas vão aceitar Jesus pelo teu testemunho. E não é para a glória do homem, irmãos. É para a glória de Deus. Ministro, eu gostaria de ganhar pessoas para Jesus, irmão. Então comece a contar para as pessoas o que tu está vindo, o que tu está ouvindo. Conta para as pessoas que câncer tem cura nas mãos de Jesus. Conta para as pessoas, irmãos, que os milagres
milagres mais difíceis são operados pelo Senhor. Conta para as pessoas, irmãos, que existe salvação até para o mais perdido. Amém? A gente precisa abrir a nossa boca e falar de Jesus. A gente não pode mais, irmãos, levar Jesus para a nossa casa e ele ser só nosso. Não dividir com mais ninguém. Olha os discípulos, a palavra do Senhor estava falando, irmãos, que eles disseram: se vocês falarem, vocês vão apanhar. Eles disseram apenas a vocês: falem ou não falem se vocês quiserem. Só que nós vamos falar de tudo que nós temos ouvido e visto. Amém? Vamos mais à frente, então, Lucas capítulo 19. Na verdade, volta aí. Lucas 19. Lucas 19. Versículo 35. Essa passagem é bem conhecida. Esses dias eu vi até numa cena de uma série que está passando aí, irmãos. Eu vi essa cena aqui e eu fiquei pensando: meu Deus, é verdade. Vamos ler junto? Achou aí? Lucas 19:35 diz assim: e trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendia no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se ou alegrando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Olha 39. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Olha essa cena, irmãos. Jesus ia cumprir uma das profecias. Ele ia entrar em Jerusalém montado em um jumento. Amém? A Bíblia diz que ele vinha vindo no caminho, perto de Jerusalém, descendo, ali o Monte das Oliveiras, e chegou um dos fariseus e disse assim: ô mestre, teus servos, teus discípulos vêm gritando, vêm louvando, vêm dizendo um monte de coisa. Faz o seguinte: manda eles pararem de falar. Olha que coisa, irmãos. Mais uma vez, tentando calar a boca do crente. Acontece isso hoje em dia, irmão? Sim ou não? Sim, cada vez mais. A ciência tenta provar que a Bíblia é mentira e cada vez mais provar que é verdade. Eu vi um estudo esses dias, irmãos, eu achei bonito. O cara é um cientista renomado, irmãos, brasileiro. Eles começaram a estudar a célula e descobriram que dentro da célula, irmãos, tem vários tipos de DNA. Amém? Não sei se você viu. E um desses DNAs é o DNA mitocondrial. E nesse DNA, irmãos, só vem, na verdade, da mulher. E eles começaram a retroceder esse DNA e acabaram, irmãos, começando a humanidade em apenas uma mulher. Só que, irmãos, o maior detalhe de tudo isso, irmãos, é que essa mulher, irmãos, não tem, como eles dizem, 200 milhões de anos. Ela tem no máximo 6.000 anos. Que é o que mais ou menos indica, irmãos, o tempo que Eva e Adão foram criados, que a humanidade foi criada. Até os cientistas estão acreditando em Jesus. Foram lá e fizeram mais um teste, irmãos, porque eles achavam um DNA e esse DNA, irmãos, se transformava em 3. Mas como é que pode? Quais eram os 3? As noras de Noé. Amém? Eram 3 também. Então vinha de uma passou para 3 e de 3 evoluiu para toda a humanidade de hoje. Está sendo provado, irmãos, que a Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira. Mas eles tentam mascarar, amém? Tentam esconder aquilo que o Senhor está fazendo. Vamos ler junto aqui? Olha o 40, irmãos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, ou seja, os seus discípulos pararem de falar, irmãos, as próprias pedras, o que diz ali? Clamarão. Irmãos, se a gente parar de falar, a obra de Deus não para. Deus faz até as pedras falar se for necessário. Mas a gente não pode perder essa oportunidade, irmãos. Deus está nos dando a oportunidade de falar de Jesus para a nossa casa, para os nossos familiares, por onde a gente anda.
Hoje de manhã aconteceu um caso, irmãos, comigo. Tem um rapazinho que a gente está conversando, ele tem uma oficina perto de onde eu trabalho. E a gente nunca tinha se falado muito assim, porque ele é de difícil acesso. Sabe aquelas pessoas difíceis? Aí o rapaz falou que a gente era da igreja e ele foi lá procurar. Chegou lá, nós conversamos um pouco e eu estou orando pela família deles. Aí hoje a minha moto estragou, de manhã estava meio ruim. Eu marquei com ele e disse: eu vou levar a moto na tua oficina. Tu resolve para mim? Ele disse: eu resolvo. E eu disse: tá. Chegou perto do meio-dia, eu fui lá buscar. Eu disse: amigo, quanto que deu o serviço? Ele disse assim: não vai dar nada. Eu disse: não, eu não vim aqui para fazer um serviço pouco ou coisa assim e não ser cobrado. Eu vim aqui porque eu quero pagar o teu serviço. Não. Ele disse assim, ele me olhou e encheu os olhos de lágrimas. Ele disse assim: só continua rezando pela minha família. E eu fiquei pensando, irmãos, se a gente dá um mau testemunho, se a gente não fala de Jesus, quanta gente está precisando de Jesus, irmãos? Tem filho dele preso, irmãos, né? Passaram um perrengue agora há pouco tempo atrás. Problema de saúde, outro está doente de novo e tem mais um preso. Coisa triste, irmãos. Coisa triste. O que a gente pode fazer para essas pessoas, irmãos? Falar de Jesus. E eu insisti com ele, irmãos, ele não quis receber, não aceitou. Ele disse: continua rezando. É o jeito dele falar porque ele não conhece, né? Ele dizia: continua rezando. Eu disse: não, pode deixar. A gente vai continuar orando pela tua casa, pela tua família. Irmão, entenda, a gente pode levar uma palavra para alguém. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Um testemunho que você viu, algo que você leu na Bíblia que te chamou a atenção. Deus quer usar a tua vida, irmãos. Glória a Deus. E diz assim: respondendo ele, disse: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu lembro de um testemunho de um irmão, vou compartilhar com vocês. Esse irmão, ele está frequentando a igreja. E ele não gostava da igreja. Aí um certo dia ele ficou doente. E ele disse, ele me contou, irmãos, que ele foi na praça e tinha um senhor atirando arroz dos passarinhos na praça, as pombinhas. Aí ele disse que os passarinhos vinham e comiam bem perto daquele homem. Aí disse que ele ficou olhando e pensando: meu Deus, como é que pode um ser alimentar o outro, sustentar o outro? E ele vendo aquela cena, disse que Deus falou o coração dele, disse que Deus disse: isso é como eu sustento tudo aquilo que está na terra. Aí ele se deu conta: meu Deus. Ele me perguntou, disse assim: o que é isso? Eu disse: é Deus falando com o Senhor. Irmão, pode que ninguém tenha pregado para ele, mas Deus usou um passarinho e um homem para falar com ele. Ninguém falou. Falaram, eu conheço pessoas que pregaram para ele, amém? Mas olha só, Deus pode usar qualquer coisa, irmãos. Eu já vi testemunho de pessoas, irmãos, que chegaram no orelhão. Lembra do tempo do orelhão dele? Tu botava a ficha lá e a pessoa ali: Jesus, Deus é fiel, Jesus te ama. E aquilo toca o coração da pessoa, né? Eu já vi, conheço testemunhos assim, irmãos. A pessoa chegar no orelhão e ver uma frase, um versículo e se converter. Como é que pode, irmãos? Se ninguém pregar, irmãos, mesmo assim, Deus ele vai continuar fazendo a obra dele. O importante é, irmãos, que a gente venha participar dessa obra do Senhor. Amém? Vamos mais à frente, irmãos? Romanos capítulo 8. Romanos 8. Não te preocupe que a gente não vai demorar. Romanos 8. Até meia-noite a gente termina, irmãos. Pode ser ou não? Aí tem que fazer na janta, irmãos. Romanos 8. Romanos 8:19. Todo mundo conhece, irmãos. Diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Irmãos, tem pessoas precisando da gente, irmãos. Tem pessoas precisando de um versículo. Tem pessoas precisando, irmãos, de uma palavra. Tem pessoas esperando, irmãos, para receber aquilo que tu tem para dar, irmãos. Basta você dar uma palavra, você contar um testemunho para a pessoa. Fala para a pessoa como tu é, irmãos, e como tu é agora. Irmão, imagina só tu ganhar uma pessoa para Jesus. Quem gostaria, irmãos? Irmão, maravilhoso, irmãos. Mas é tão simples, é só a gente fazer alguma coisa, irmãos. Quem diz mais? Parei no 19, né? 20. Ora, é o versículo, perdão. 8:20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade,
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aqui está falando do mundo, irmãos. O mundo vai sujeitando as pessoas. Hoje em dia, para muitos, é vergonhoso, irmãos, falar de Jesus. Andar com a Bíblia embaixo do braço, colocar um terno e gravata. Não é assim, irmãos? Capaz que vão pensar de mim. Não deixa. Quantas vezes nós chegamos no mercado, irmãos, sai do culto, só porque está com terno e gravata, as pessoas que olham nos pés. Estou nem aí, irmãos. Pode deixar que fale. Amém. Estou nem aí, irmãos. Não me importa. Por quê, irmãos? Eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Amém? O que diz mais? Versículo 22. 21, né? 8, 21, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que bonito, irmãos. Uma palavra pode libertar alguém. Eu comentava com os irmãos à tarde. A gente viu uma cena um pouco tanto inusitada. Quem lembra o dia do sopão que vocês ajudaram a fazer? Nós saímos pela cidade distribuindo. Só que a gente chegou num senhor que ele nunca aceitava que falasse de Deus para ele ou de Jesus. Não sei se vocês conhecem aquele senhor que fica na frente do Nacional com a cadelinha. Ele não aceitava Deus. Não aceitava de jeito nenhum. Ele corria as pessoas de lá, mas quantas vezes nos correu de lá? E aquele dia, irmãos, Deus tocou de eu não falar nada para ele. Eu cheguei, encostei o carro e gritei: amigo, já almoçou? Ele disse: não, sempre bem-vindo. Então nós temos almoço para o senhor aqui. Peguei, entreguei para ele um amigo, disse: bom domingo para o senhor. E ele me olhou e disse assim: Deus abençoe. Eu, ó. Viu, irmãos? Eu fiquei pensando: alguém está o quê? Pregando. Alguém está falando de Jesus. Quantas vezes a gente já foi lá? E tu não aceitava que tu falasse de Jesus. E agora ele está dizendo: Deus abençoe. Eu disse: glória a Deus. Eu saí falando para minha esposa: tu viu o que ele falou? Saiu mais surpreendido que ele. Ele disse: tu viu? Olha que bênção. Tomara que se converta. Amém? Você é arrepende e tem uma vida nova no nome de Jesus. Vamos mais à frente, irmãos, para o próximo. Isaías 44. Isaías capítulo 44. Versículo é o 26. Irmãos, isso é algo que eu tenho para mim. Amém? Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa mensagem e eu carrego ela comigo. Você vai entender esse versículo agora, irmãos. Olha o que ele diz: sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Olha para cá, irmãos. O Senhor vai dizer: é Ele que vai fazer com que a palavra que você fale venha a se cumprir. Um dia, irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Eu estava ministrando um culto e na hora da oração Deus falou comigo, disse assim: tem tal pessoa que está com problema de saúde. Fala que a pessoa vai se curar. Eu disse: Deus, misericórdia. E se eu falar e não acontecer nada? Já bateu o frio na barriga, me apavorei e disse: eu não vou falar em nada. Irmãos, Deus fica incomodando. Fala, fala, fala. Eu disse: pois bem, quem é que aqui estava com um problema assim? Deus está curando. E a pessoa, quando do nada levantou a mão, era eu, saindo. Eu disse: meu Deus. E na mesma hora, irmãos, veio essa palavra no meu coração. Deus dá a palavra, irmãos. Se a gente for fiel e falar, irmãos, ele vai acabar o quê? Confirmando. Ministro, às vezes eu sinto vontade de falar algo para as pessoas. Irmão, então fala. É Deus que vai confirmar. É Deus que vai fazer a obra. Não é pela força do homem. O que você vai entender isso, irmãos? É Deus que vai mover. Pede para o Senhor: Deus, me dá uma palavra. Deus mostra alguém que eu possa fazer algo para essa pessoa. Domingo, sem ser nesse domingo agora, no outro retrasado, irmãos. Um testemunho bonito que uma irmã contou nesse domingo agora. Ela me mostrou o vídeo de uma tia dela, eu acho. A tia, depois que deu Covid, irmãos, nunca mais ela sarou de umas feridas pelo corpo. Ela disse: o senhor não pode orar por ela? Eu disse: eu posso. Ela me mostrou uns vídeos, ela mostrando o braço em carne viva, cheio de feridas.
Aí ela pegou e me mostrou o vídeo e a gente fez uma oração. Eu terminei a oração, Deus colocou no meu coração: entrega para ela 2 garrafas d'água do propósito. Para ela beber e a outra garrafa para ela se lavar. Eu disse: irmã, vem cá, vamos fazer o seguinte. Eu sabia, irmão, Deus mostrou tudo certinho. Eu disse para ela assim: essa senhora ficou assim depois do Covid. Ela disse: é. Eu estou mostrando, vai fazer o seguinte: a senhora vai dar 2 garrafas de água para ela, manda uma ela beber e a outra que ela tome um banho com a garrafa d'água. Ela disse: sim, senhora, vou levar. E levou. Domingo ela estava contando aqui, irmãos, as feridas estão sumindo. Quase 5 anos, irmãos, com feridas pelo corpo, está sumindo as feridas, está secando, secando tudo. Como é que pode, irmãos? Olha o que diz lá: eu confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros. É Deus, irmãos. Se você pedir para Deus, Deus vai usar para alguém, irmãos. De repente Deus vai usar vocês para alcançar alguém que está sofrendo, que está com necessidade. Amém? Vamos mais à frente, irmãos. Tem mais. Romanos capítulo 10. Muito conhecido também. E aqui a gente termina. Romanos 10. Entendido até aqui, irmãos? O que nós temos que fazer então? Esconder a mensagem de Cristo ou falar de Cristo? Falar, irmãos. Fala daquilo que tu está vendo, irmãos. Daquilo que tu vive. Menino, se não tem vivido muita coisa boa, não. Tem que começar a se aproximar de Deus, irmãos. Se aproxima do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 14. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não viram? E como virão, se não há quem pregue? Irmãos, como que a pessoa vai aceitar Jesus se não tem ninguém falando de Jesus? Como será que o teu familiar, irmãos, vai querer vir para a igreja se não tem exemplo nenhum de coisa boa que você está passando para essa pessoa? Irmãos, a gente precisa anunciar o Evangelho, por mais que da forma mais simples possível. Fala o que tu sabe, fala o que tu conhece, mostra para as pessoas, irmãos, aquilo que tu está vivendo na tua vida. Ah, Deus fez tal coisa para mim, conta para todo mundo, anuncia. Amém? Hoje eu vejo algo tão triste, irmãos. Vou compartilhar com vocês isso. Hoje em dia, irmãos, para falar algum escândalo na igreja, todo mundo fala. Não é assim? Bota no Facebook, explode. Mas agora o milagre, irmão, morre no culto. Ninguém mais fala. Acaba ali. Não era para ser o contrário, irmãos? Sim ou não? Sim. Era para ser totalmente o contrário, irmãos. As pessoas estão apegadas às coisas que acontecem, deixando, irmãos, de olhar para aquilo que Cristo está fazendo, que é o que realmente ia salvar, ia abençoar, ia curar e livrar as pessoas. A gente precisa aprender. Amém, irmãos? Diga para o teu irmão lá, vamos aprender juntos. A fazer a vontade do Senhor, a falar das coisas boas do Senhor, irmãos. Como pode alguém ouvir, irmãos, se não tem ninguém para pregar? Como será que a pessoa vai se converter, irmãos, se não vê um testemunho bonito, irmãos? Nós mesmos, se nós não víssemos algo na igreja, irmãos, nós não teríamos vindo. Não é assim, irmãos? Eu precisava de uma cura. Eu fui na igreja e vi alguém ser curado, eu fiquei esperando acontecer comigo. Pois é, irmãos. Não é só com a gente, assim, com muita gente. Tem gente que só vem para a igreja, irmãos, pela dor. E vem por causa de um testemunho do que um dia teve a sua bênção, ele ouviu falar e vem. Jesus mesmo dizia, irmãos, muitos só vinham pelos milagres. Quem já leu na Bíblia, irmãos? Grande maioria, irmãos, só vinha pelos milagres. Acabavam os milagres, iam tudo embora. A Bíblia relata 10 leprosos. Os 10 foram curados. Quantos voltaram para a glória a Deus? Um só. Coisa triste, irmãos. E o Senhor, Ele relatou isso. Ele disse, não foram 10 curados? Por que só um voltou para dar glória a Deus? Que coisa disso. Só um, irmãos, anunciou aquilo que o Senhor tinha feito. E os outros 9 não se ouviu mais falar, irmãos. Ou seja, calaram a boca. Amém? Não deixe, irmãos, o inimigo fazer você esconder as bênçãos que o Senhor está fazendo na tua vida. Conta para todo mundo. Tudo que tu falar, irmãos, se o tio de Deus deu a mensagem para a pessoa, o Senhor vai confirmar. Fique em paz. Pede para Deus, Deus, eu tenho que falar. Tem vezes que é só ouvir, irmãos. Amém? Deus vai
apenas uma direção, uma palavra que vai ajudar alguém, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Entendido o recado? Aplaude o Senhor bem forte e humilde.